ou amado. Especially to make my love and my family, I make them happy, I do everything. I not become tired, do everything in this way, but whom I have no relationship, I am not doing anything. Like when we have made the relationship with the Krishna consciousness, then we will be not feel tired. We are chanting Harinam, not feel tired, then Harinam will be very tasteful. Service of Krishna is very tasteful. Like in family, we are do everything, cooking or anything, day and night. We're not feeling tired. We feel happy. Oh, my son, it is like very good. So I make this thing, that cook. In that way, when I will become relationship will be, then I will be happy and do every time giving, engage myself 24 hours to Krishna service, not feel tiredness. Spontaneously. Spontaneity is not in, we Jabardasti, not forcibly, not. This is the forcibly not staying. That time automatically all the pastime like a manifest in your heart, and you will be love so much to start for Krishna, because you are think Krishna is my that relationship. Because Gopi, they are think they are not with marriage. As husband wife that relationship, they not. They love, their love is so higher because there not any rules and regulations. But they are so loved because a sweet meat is topmost. In our Gauriya Sampada, that Mahaprabhu came in this world in the Parokya mood, that is shown in the spiritual world. But if not, you are taken as a material world. Material is a very, very hateful thing. If you are your husband, you are wife, husband and wife, you are, but you are love secretly another, then you will go directly in harassment. Because Krishna is only one Purush, Param Purush. So everybody must be served, there is no fault in this. Tá. Então, primeiramente, neste mundo, uma pessoa que tem esse tipo de relacionamento com seus parentes, seus filhos, sua esposa, quem seja, como a gente falou, ela constantemente está pensando no bem-estar delas. E tudo, ela faz de tudo, ela faz, por exemplo, ela faz de tudo o que for necessário para que os filhos sejam felizes, saudáveis, fortes, de tudo de benefício aos filhos. Constantemente ela trabalha, dia e noite, ela faz tudo necessário para que os filhos estejam felizes, saudáveis e bem. Né? Ela nunca se cansa, né? Por quê? Porque aquele relacionamento de amor que ela tem, né, com os filhos é tão forte, faz com que ela tenha tanta energia, ela nunca está cansada. Da mesma forma, quando uma pessoa desenvolve um relacionamento em consciência de Krishna, com Krishna, né? Com Krishna, então ela desenvolve esse tipo de amor que ela vai desenvolvendo gradualmente, faz com que ela pratique bhakti, como cantar, como se lembrar, e diferentes práticas de bhakti, e ela nunca estará cansada para fazer nada daquilo. Ela vai cantar, ela não vai ficar cansada depois de um tempinho de cantar, ela vai fazer muitos diferentes tipos de serviço, ela não se cansará de fazer aqueles serviços e de outras coisas. Por quê? Porque o relacionamento que ela tem com Krishna Bhakti é tão forte que faz com que ela, né, com que aquele serviço, aquele cantar, o que seja, esteja fluindo naturalmente, sem nenhum, não é forçado, né? Não é forçado. Então o Mandir estava explicando isso. Da mesma forma, nós vemos em Vrindavan e que as gopis, né? Que tipo de amor as gopis têm por Krishna? O amor mais elevado. Elas constantemente estão absortas em Krishna de tal forma que Krishna como seu amado. Aqui neste mundo, o amor por Krishna, como as gopis têm, é uma coisa muito degradada, uma coisa que, se você nesse mundo tem um amor extra conjugal, aqui nesse mundo, para que harás, é uma coisa que é completamente, como se diz, condenável, né? E essa pessoa irá para o inferno e ela irá pagar por aquilo. Mas o amor das gopis não é amor, não é esse tipo de luxúria que existe aqui, mas é amor supremo. É o amor que Chaitanya Mahaprabhu veio distribuir aqui nesse mundo. É o amor mais elevado para Krishna, como um amado, como nesse Parakya Bhava. Então, como a gente está falando, esse tipo de relacionamento é o mais elevado. Especially, Yudhishthira used to think Krishna, though they are opulent, not like Brajamudya, but Vaishyaja, Krishna thinking Krishna is like my son. Arjun, Bhim is
they always use that they are, Krishna is our friend. In this way, they make the relationship. And Krishna always, any danger, any problem comes, Krishna immediately ran from the Dwarka and came to save Pandava. And when Pandava palace, all the great saints like Narad Muni, they are always line to darshan Krishna. They come to the Pandavas. Pandava's courtyard, they are standing like a queue. When there are so many Muni, they are standing because here we can easily darshan. Where is Vaikuntha ki Krishna Lok? It is not easy to darshan Krishna, but here always we can darshan Krishna, always staying in the Pandava palace. Do you see Maharaj like son? Like them, Yeah, they no. not Elder. exact, not like snew, Elder. affection. Like from some younger. Mane Yudhishthira is more older, so it's like a snew putra. Yes. Então, Basra Rasnitindi. então, que tipo de relacionamento os Pandavas têm com Krishna? Yudhishthira Maharaj, que é o mais velho dos Pandavas, que é o líder dos Pandavas, ele tem um relacionamento com Krishna como se Krishna fosse de uma certa forma o seu filho, né? Ele tem um humor assim, um pouquinho de Vatsalya, de um humor parental assim por Krishna. Bhima e Arjuna tem um relacionamento com Krishna como se ele fosse o seu querido, o seu amigo querido, né? Tanto que o relacionamento deles é tão íntimo que, claro, não é um amor em doçura, como o Braj, é um amor com a Aishwarya, né, com a opulência. Mesmo assim, Krishna ele passa a maioria do tempo no palácio dos Pandavas, tanto que vários sadhus, encabeçados por Nara, muitos outros sábios, eles sempre visitam o palácio dos Pandavas, eles estão ali fazendo fila no jardim dos Pandavas, né, no palácio dos Pandavas, esperando por ter darshan de Krishna lá. Porque eles sabem que em Vaikuntha, em Krishna Lok, eles não terão darshan de Krishna tão facilmente como eles têm ali com os Pandavas, né, no palácio dos Pandavas. And Yudhishthira have so strong faith also. Any danger will come, Krishna will protect. So I am giving one example. Então Yudhishthira, ele tem tanta fé em Krishna. Ele sabe que se qualquer problema acontecer, Krishna estará lá para protegê-lo. Então agora o Madhuri vai dar um pequeno exemplo sobre isso. One time, when they are divided the kingdom, Dhritarashtra, that half will be Yudhishthira, half will be Duryodhana. And they will become their king. There was a sacrifice, Rajasura Yajna, called Rajasura. In that this assembly was making all the palace and everywhere making like that way. The wonderful is made by Vishwakarma. That there is no water, everybody think there is water. And there is no water, everybody think it is empty place. And Dhritarashtra, Duryodhana, they are all, Kaurava was invited in the Rajasura and they came there. And that time, Duryodhana looking that all the artists, that is all how they making. Now where he show some water, he pulling his cloth. And when he go, there is no water. And then, so no water, he going and falling in the water. Então, uma vez Dhritarashtra, o chefe, né, da família dos Pandavas, dos Kauravas de todos, quando ele dividiu o reino em dois, ele deu metade do reino para os Pandavas, metade para os Kauravas, metade para Yudhishthira, metade para Duryodhana. Ele dividiu o reino assim dessa forma. Os Pandavas, encabeçados por Yudhishthira Maharaj, eles decidiram fazer um grande sacrifício chamado Rajasriya Yagya, né, um sacrifício extremamente opulento. Eles convidaram todos os reis e muitas pessoas, inclusive os Kauravas, encabeçados por Duryodhana. Todos vieram ao palácio dos Pandavas. Aquele palácio não era um palácio ordinário, era um palácio que foi construído pelo próprio Vishwakarma, que é o arquiteto dos semideuses. O palácio era tão extraordinário que às vezes você via, tipo uma ilusão ótica, onde havia água, parecia que havia água naquele lugar, mas era seco, um lugar seco. Às vezes parecia que havia simplesmente um chão, mas na verdade era uma piscina, uma água, né? Então Duryodhana, ele viu aquilo
ele estava meio assim intrigado com aquilo. Ele viu a água, ele levantou, né, a sua roupa assim para não molhar a roupa, mas aquele lugar era seco. Então assim, iludido daquela forma, ele continuou andando, mas ele continuou andando pensando que era um chão assim de asfalto normal, né, um chão normal, mas aí ele caiu dentro da água por esse palácio, como esse palácio era tão extraordinário, né? Upstairs, from a window, Draupadi saw and he loudly laughed and told, remark, like father, blind son, that make revenge fire in the Duryodhana heart. Duryodhana crooked mind, all dear wanted foul play, and hearing this, he wanted that I would be revenged. These words. So that is revenge. That is Gurudev used to that for this Bachove that made that Kurukshetra battle. Então, quando aquilo aconteceu, quando Duryodhana caiu na água, assim, iludido, pensando que não era água, Draupadi estava no andar mais elevado, no andar de cima, numa janela, ela estava vendo tudo aquilo. O que ela fez? Ela começou a dar risada em voz alta e disse, não somente isso, mas ela disse, assim como o pai cego, o filho também é cego. Quando Duryodhana ouviu aquilo, o seu coração ficou em chamas de tanto ódio e tanto sentimento de revolta. O seu coração como fogo, queimando como fogo, com aquele sentimento de revanche, sim? Com vingança, aquele sentimento de vingança. Ali ele decidiu que ele ia se vingar dos Pandavas, que ele ia se vingar deles. E por isso, né, por isso, Gurudev ele dá o exemplo de que ali naquele momento Draupadi, ela não controlou a língua dela, Vachovega, ela não praticou esse controle da fala dela, da língua dela, né, da fala. E ela falou aquilo, e por ela ter falado aquilo, Duryodhana, com o coração queimando de ódio, ele fez aquele voto de se vingar deles, e toda a batalha, né, de Kurukshetra aconteceu por isso. So Duryodhana come back in kingdom in his capital. He always thinking how I take the revenge. So like in maternal uncle Shukuni, in them they are make a dice, and they calling Yudhishthira also very expert to dice game. So they asked that invited you can come and dice game will be you with your family you can come and take part. It dice game like anybody calling you must be go. It is like a challenge of battlefield. Like then Yudhishthira accept and came, and the condition was if you are defeated, then you can give everything in you. So now, maternal and uncle Shukuni, on behalf of Duryodhana, Shukuni was playing, and Yudhishthira was playing. Both are one condition. Then first Yudhishthira told, my kingdom, half kingdom, it is now condition I put in this dice game. And duplicity, the Shukuni, they are defeated. But really not, Yudhishthira not defeated, but showing like that way, he defeated. So all half kingdom now coming in that Yudhishthira. In then five Badar, all the children, everything one, and at last put in Draupadi in the dice condition, dice game condition. Então, com aquele sentimento de vingança, né, Duryodhana, ele estava com aquele sentimento de vingança, eles fizeram um plano. Encabeçados por seu tio Shakuni, eles convidaram os Pandavas para um jogo de dados. Um jogo de dados. Naquele jogo de dados, uma pessoa que era convidada para um jogo de dados, ela não podia recusar. É como se ela tivesse sido convidada para uma batalha. Ela não podia dizer que não. Então os Pandavas vieram. Yudhishthira era um bom jogador. Também Shakuni era um bom jogador. Mas Shakuni era, né, ele era duplicioso, ele era, né, ele é um malandro. Né? Então ali eles começaram a jogar. Do lado dos Kauravas, Duryodhana não jogava, quem jogava ali era o tio dele, Shakuni, porque ele era muito esperto, né, ladrão assim. Então eles começaram a jogar.
Na verdade, Yudhishthira não perdeu. Tudo, na verdade, eles apostaram, eles falaram, ok, quem ganhar este jogo, ganhará todo o reino da pessoa que perder. Então, eles começaram a jogar. Shakuni, enganando, ele ganhou. Na verdade, Yudhishthira não havia perdido. Foi pela enganação de Shakuni que pareceu que ele tinha perdido. E assim ele perdeu metade do seu reino. Primeiro. Gradualmente, ele continuou jogando, ele perdeu cada irmão, ele apostou cada irmão. Primeiro ele apostou o reino, perdeu todo o reino, apostou cada irmão dos 4. E finalmente ela apostou a sua própria esposa, Draupadi. Then, do you still have no right to put the game condition in the Draupadi, but he put. And then, Duryodhana call his younger brother Dushasana, go and bring the Draupadi in this so many bhari sabha. Crowd is already present in the sabha. You brought him and make naked and put in my thigh. Então, naquele momento, né? Na verdade, Yudhishthira, ele não tinha nenhum direito de envolver a sua esposa Draupadi naquele jogo de dados. Mas, mesmo não tendo direito, no calor do jogo, ele envolveu ela, ele apostou ela, ele perdeu ela. Duryodhana, ele mandou o seu irmão mais novo, Dushasana, vá e traga Draupadi aqui nessa assembleia. A assembleia é cheia de gente, não somente eles, mas muitas pessoas estavam presentes. Dushasana, aqui ela parou? Dushasana, ele foi, né, e trouxe... e ele disse, traga ela, ela deve vir nua. E nua ela deve se sentar aqui na minha coxa, né, no meu colo. Make naked and put in my thigh. So in that time, Duryodhana went and dragging Draupadi request, I am now in pure condition, please not touch me. But she don't, because demonstrates. They are pulling and dragging with hair and pulling. Again and again, Draupadi told, don't, I am your daughter-in-law, I am your brother's wife. Honor, you giving honor, why you are dragging me like this? He is not hearing and dragging. In that there is Dhritarashtra sitting, all the ministers sitting, grandfather Bhishma sitting, and then she tried to stay with shyness, Draupadi, and calling, oh Govinda, please save me. But also when she was dragged in the assembly inside, then he looked past the Dhritarashtra face and told, hey, my father-in-law, you look that you are blind, you not see, but you look that I am in your dynasty, I am the daughter-in-law. How they are wanted to make it in that all the assembly, you ask something, you do something. Dhritarashtra, he is not deep, hearing but not blind. He is not blind in only eyes, he was also blind inside by affection his son Duryodhana. Então, naquele momento do Dushasana, ele foi em direção a Draupadi para trazer ela na assembleia, onde todos estavam presentes, como Duryodhana havia instruído ele. Quando ele chegou lá, Draupadi disse, Dushasana, não faça isso, eu estou numa condição impura. Né? A mulher nessa condição não deve ficar no meio de todo mundo, ela fica reclusa. Né? Então, mas Draupadi pediu aquilo, Dushasana, ela disse, eu sou a sua sister-in-law, cunhada. Eu sou a sua cunhada, como você irá fazer isso? Mas assim, cego, né? Dushasana, ele pegou e arrastou ela pelo cabelo, ela arrastou ela no meio de toda aquela assembleia onde estavam muitas pessoas, e especialmente onde estavam pessoas mais velhas e respeitadas, como Dhritarashtra, quem mais? Avô Bhishma Devi estava lá. Quando Draupadi viu Dhritarashtra, ela pediu a ele, disse, você não pode ver, mas a minha situação, veja a minha situação. Eu sou a sua, não, ela é Nora,
eu sou a sua nora, eu sou a esposa dos Pandavas, como você vai autorizar que uma coisa dessas aconteça na sua frente? Mas o ele está dizendo é que Dhritarashtra não somente era cego, né, com os olhos, mas era completamente, o seu coração era cego pela afeição que ele tinha pelo seu filho Duryodhana. Ele estava completamente cego. Then when Draupadi saw he have not give any protest of this matter, then she look Bhishma the grandfather, oh grandfather, you see how I am your dynasty, so high dynasty, I am daughter-in-law, how they dragging me and make me naked, you can tell something. Bhishma bow his head, not give any answer. Então, Draupadi, vendo que Duryodhana não iria fazer nada, né, porque ele estava completamente cego pela afeição pelo seu filho, Dhritarashtra, desculpe, ela viu que ele não iria fazer nada, então ela se dirigiu a avô Bhishma, né, Bhishma Dev, e pediu a ele, avô Bhishma, veja o que está acontecendo, eu sou a sua nora, e eles estão aqui, no meio de toda essa assembleia, eles estão me desonrando, por favor, faça alguma coisa. Mas Bhishma Dev, ele não pôde fazer nada, com muita vergonha, ele simplesmente abaixou a sua cabeça. Then looking Dronacharya, Gurudev, you must protect, you see how they are doing here with me, please protect me. But Dronacharya did not say anything, no protest, he also put his head bowed. Vendo que Bhishma Dev não iria fazer nada, Draupadi, ela se dirigiu a Guru Dronacharya, Gurudev, vejam o que eles estão tentando fazer comigo, me desonrar de tal forma, por favor, faça alguma coisa. Dronacharya novamente não pôde fazer nada, ele simplesmente abaixou a sua cabeça. Then he looked the five husbands, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakul, Sahadev. Look, Bhima and Arjuna wanted to get up to save, but Yudhishthira pulling them, sit down, see what happened, you can see. Sit down very peacefully, calmly, sit down. Then when Draupadi saw them, you will not save. Then he tried to cloth very tightly in his hand. Before also, now he showed nobody helping. The tightly, and Duryodhana is 10,000 elephant power in his body. And how possible Draupadi can save from him? So he put his teeth so strongly, my teeth will be saved me. Nothing. Then he put two hands up and Govinda, Sarunati Hari Radha Rakho Hamari. I am taking shelter of your lotus feet. Now it is your hand whether you will be keep my same silence, chastity or not. Então, Draupadi, a quem ela iria se dirigir agora, ela se dirigiu aos seus maridos, seus 5 maridos, né? Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakul, Sahadev. Ela se dirigiu a eles. Arjuna se levantou com a intenção de fazer alguma coisa, mas Yudhishthira simplesmente fez com que ele se sentasse e disse, espere e veja o que acontecerá. Né? Então, eles se sentaram. Draupadi agora ela viu que nenhum dos seus maridos iria fazer nada por ela, então ela não teve nenhuma outra alternativa do que a alternativa de simplesmente ela se proteger, né? Então ela começou, Dushasana, quem tinha a força de 10.000 elefantes, né? Extremamente poderoso, ele estava tentando tirar a sua roupa, o seu sari, mas ela com as 2 mãos, ela forte, ela começou a segurar aquele sari. Mas como ela poderia se proteger com uma pessoa tão poderosa como Dushasana? Então uma outra opção, quando as suas mãos não conseguiram mais, né, segurar, ela segurou com seus dentes o seu sari. E Dushasana puxando, mas uma hora não entendeu, ela decidiu simplesmente pedir a Krishna e esperar pela misericórdia de Krishna para que ele protegesse a sua castidade. Krishna, Govinda, era Krishna. Agora simplesmente você é a única pessoa que eu tenho para proteger a minha castidade. He left 2 hands and hold up. Now I am only you are my shelter. Ela deixou as suas duas mãos deixaram de se proteger por segurar o sari, e ela simplesmente levantou as suas mãos e orou para Krishna. And all the Duryodhana and all that party now laughing so loud, because nobody now will make that naked and Duryodhana showing food, bring him and bring her and put her in that place. Então,
Vendo Draupadi assim, todos os Kauravas, né, os irmãos Kauravas, eles viram aquilo e começaram a dar risada. Em breve ela estará nua. E Duryodhana disse, rapidamente traga ela e bote ela aqui no meu colo. That in that time, what? Dushasana pulling the sari endless, sari not finishing. Dushasana pulling sari, heap of mountain of the sari, and inside Dushasana faint, unconscious, because he become tired to pulling sari, and inside so sari like a mountain. Sari or nari cannot recognize. It is any nari standing on sari, that is not become sari on his body, and sari finishing, never end sari. Então Dushasana, ele começou a puxar o sari de Draupadi, ele puxava, ele tirava e puxava, e aquele sari não tinha nenhum fim. Aquele sari agora se tornou uma montanha, tanto que ele puxou aquele sari, era uma montanha de sari. Ele não sabia se era um sari ou nari significa uma mulher, ou um sari, não sabia nem onde Draupadi mal estava, de tanto que ele já tinha de sari ali como uma montanha. E ele tão cansado, ele desmaiou de tão cansado que ele estava, porque o próprio Krishna havia se tornado o sari para proteger Draupadi. So then, when everybody saw the power of chastity, then everybody become prayerful, and that time Draupadi becomes so angry and saying, that you wanted to curse Kaurav. That time Gandhari immediately come, he is blind, he is taking the hand, Dhritarashtra, all come. Please excuse me, Draupadi, you are my daughter-in-law, please excuse me, please don't give any curse. Então, and they return all the dice game they lost, all they return and send them in their own kingdom. Então, quando todos ali presentes viram a força da castidade de Draupadi, eles ficaram assim com medo. Quando a Gandhari, a esposa de Dhritarashtra, ela viu aquilo, ela imediatamente se aproximou de Draupadi, porque Draupadi ela quis imediatamente, como se diz, amaldiçoar os Kauravas. Mas Gandhari ela veio, Gandhari também era cega, né? Por vontade de Babel ela era cega, e ela veio e pediu, né, para Draupadi que por favor não amaldiçoasse os Kauravas. Dhritarashtra veio também, e outros vieram pedindo, por favor, você é a nossa nora, por favor, não faça isso, não nos amaldiçoe. So, but they returned. E eles devolveram o reino, tudo eles devolveram, que eles tinham pedido, devolveram, e os Pandavas foram para o seu reino. Then what happened? Duryodhana had more fire going on to take the revenge. Somehow, father no wanted to return, but father force him to return, otherwise curse will coming and they will be all destroyed. So they are returned, but Duryodhana thought how I can again challenge them dice game and make them defeated, and that dice game will be the 12 years exile who will be defeated. He lost his kingdom, and 1 year exile, anybody so recognize them, then again 12 years go to forest. Então, quando Duryodhana ele viu aquilo, ele ficou mais enfurecido, ele viu aquilo, seu coração ficou mais enfurecido, né, de fogo, de tanto ódio, que ele não pôde se vingar naquele momento. Então ele não queria devolver nada, mas Dhritarashtra lhe disse, ele fez com que eles devolvessem tudo, porque senão toda a sua dinastia, os Kauravas, seriam amaldiçoados por Draupadi, né? Mas então Duryodhana, com aquele ódio, ele fez outro plano. Ele decidiu que ele iria organizar outro jogo de dados. E naquele jogo de dados, quem ganhasse, né, quem perdesse, iria ser mandado para a floresta por 12 anos.
esses 12 anos eles seriam exilados na floresta e por um ano, o último ano daquele exílio, eles teriam que permanecer naquele exílio, como se diz, sem serem incógnitos, sem serem reconhecidos por ninguém. E se eles fossem reconhecidos por alguém, eles teriam que passar o exílio todo novamente, iriam se repetir. Which in my nature is. Yudhishthira always very innocent. He have no feeling anybody my enemy. He always loved Duryodhana. He had always called true Duryodhana. Duryodhana do not sue. He has so loved. And he never think. But Duryodhana nature like a snake. He for nothing, he always try to not make them get up, not. So in that time, they are again dice them every 4 brother and Draupadi asked not to take this, again they will make something. But this is very pure mind, he told no, my brother is not so bad. Again at that time, they again defeated by Shukuni and went to the forest, 12 years and 1 year exile. They went to the forest, so much danger, so many, how Krishna saved them. Então, me dá a primeira coisa que vem tudo. First thing That I told that is como a natureza, a mente de Duryodhana é tão malvada, né, tão malvada, que Yudhishthira, ele nunca pensou, ele nunca viu Duryodhana com nesses olhos, essa mentalidade malvada. Ele era tão bondoso que ele via Duryodhana como uma pessoa com uma natureza tão malvada, ele nunca viu ele como uma pessoa como ele era, né? Ele nem o chamava de Duryodhana, ele o chamava de Suryodhana, né? Que significa Duryodhana é muito ruim, é muito bom, tipo assim, o contrário, né, do que ele realmente era. Então ele tinha essa mente tão pura. Mas Duryodhana, com aquela mentalidade tão malvada, ele era como uma cobra, né? Ele não conseguia tolerar a prosperidade ou que os Pandavas estivessem bem, ele queria destruí-los de alguma forma. Então ele fez com que aquele outro jogo de dados fosse organizado, e naquele jogo de dados, né, todos os irmãos e Draupadi disseram a Yudhishthira, não aceite isso, eles novamente vão fazer alguma coisa contra nós. Esse é o seu único intuito daquilo. Mas Yudhishthira, realmente, ele era muito puro, ele não via maldade, né? Então ele aceitou novamente, e naquele jogo, novamente, eles enganados, eles perderam, eles tiveram que ir por 12 anos em exílio na floresta e 1 ano extra incógnitos na floresta. One time Draupadi asked Krishna, Prabhu, oh my Shakha, my friend, I am calling when they pulling my sari, I call him, why you came so late? Krishna told, when you asked me, immediately I come in the door. But I could not enter because I saw that you are looking your father-in-law Dhritarashtra, then you looking to your Bhishma grandfather, Gurudev, your husband, and then you are depend on your hand. See, how can I come? When not fully surrender, I cannot come. Then when you hold your hand up, then I immediately come. Why you are blamed that I not come proper time? Então, dia Draupadi, ela perguntou a Krishna, ô Krishna, quando eu estava passando por aquela situação, né, que eu estava sendo desnudada por Dushasana, daquela forma, por que você demorou tanto para vir e me proteger? Krishna disse, mas como a falha não é minha, você primeiramente foi e procurou pela proteção do seu sogro, Dhritarashtra, depois você procurou pela proteção de avô Bhishma, aí depois você procurou pelos seus maridos, né? E não somente isso, depois a sua própria força, você tomou abrigo naquilo. Então como eu poderia vir? Quando uma pessoa não é completamente rendida, completamente dependente de mim, como eu posso vir e ajudar e dar proteção àquela pessoa? Quando você se rendeu completamente a mim, naquele momento eu pude vir. Então a falha, a culpa não é minha. And also you see that there are 1 point devotion of the Krishna, but how hard is going on. Now they went to the forest. They are giving so much sorrow in the forest also. But always he present that. With always any problem, Durvasa came and wanted to with 60,000 and wanted to, I will be
take the guest, I will wanted to noon time prasad we had. That time already everybody took prasad. Even the Draupadi also finished his prasad and cleaned the pot what he got from that. He got from Suryadev, sun goddess. How many people will come, you can feed them. But if you are eating and clean, then no, today I am not coming. So that time Durvasa Rishi came and wanted, now I wanted to take your, wanted to take prasad your place. Then Yudhishthira told, yes, we are making ready, you take bath and then come back. Then Durvasa Rishi went to the, with 60,000 disciples to take bath, and that time Yudhishthira asked, oh, Draupadi, what will be? Now you speak. Então, Krishna, Draupadi, ela... como eles são, Ekati, eles são tão unidirecionados, a sua devoção é tão unidirecionada. Como eles são tão unidirecionados a Krishna. Eles são devotos Ekati, eles não, a sua devoção é completamente, como se diz, sem nenhum desvio, é completamente unidirecionada a Krishna. Mas nós vemos quanto sofrimento eles tiveram que passar. Eles foram para a floresta, e na floresta quanto sofrimento eles passaram, quanto eles sofreram. Mas em nenhum momento a sua devoção se desviou, se tornou mais fraca de nenhuma forma. Né? Até mesmo uma vez, nós vemos como Durvasa Rishi, ele veio, onde eles estavam ficando, ali em uma floresta, os Pandavas, no seu exílio, eles estavam morando ali na floresta, e Durvasa Rishi, pela maldade de Duryodhana disse a Durvasa, oh, você vai e visite os Pandavas a esta hora, né? Sabendo, ele queria criar um problema, então Durvasa foi com todos os seus 60 mil discípulos visitar os Pandavas. Ele estava com fome, ele queria comer alguma coisa, então ele chegou lá e disse, ó, eu estou com fome, eu quero comer alguma coisa. Eles disseram, oh, ok, primeiro vai, tome banho, nós iremos preparar tudo. Yudhishthira disse, quando Yudhishthira veio a Draupadi, ele disse, oh Draupadi, vamos preparar alguma coisa para Durvasa e seus discípulos. Draupadi disse, oh, ela tinha ganho um pote, né, de cozinhar, um pote de barro para cozinhar do Senhor do Sol, Suryadev. Ela ganhou aquilo, aquele pote era um pote mágico que qualquer coisa que ela cozinhasse ali nunca terminaria. Ela podia alimentar milhões de pessoas, que aquilo nunca iria se terminar, a menos que ela comesse por último, né, e ela lavasse o pote. Mas então, quando o Yudhishthira pediu para ela preparar alguma coisa, ela disse, ó, eu já comi, eu já lavei o pote, e agora o que nós iremos fazer? Então, naquela situação, eles estavam de tanta ansiedade. It is the plan wicked, that is the wicked person, Duryodhana make this plan and thought, if that is not possible to feed him 60,000, how possible in the forest living? Not possible, and when Draupadi also will be finished his lunch, prasad, then no, nothing coming. So Durvasa would become so angry and burn them, cast anything. No need to fighting again, they not come back again. Kingdom, understand? Easily we can get. That is plan for he is sending. How wicked person their plan, how their nature is. That is showing in the Kaurav Pandava. Então os Kauravas, né, a natureza de Duryodhana era tão malvada, tão maldosa a natureza dele, que ele fez aquilo, ele fez com que Durvasa, ele que deu a ideia a Durvasa que fosse visitar os Pandavas na floresta, e que ele fosse tomar prachado com os Pandavas. Ele sabia que era uma coisa impossível, que os Pandavas, vivendo uma vida tão simples na floresta, pudessem ser capazes de alimentar todos aqueles sadhus, 60 mil, Durvasa e seus 60 mil discípulos. Então ele sabia disso, e além disso ele sabia que se ele mandasse ele naquela hora com certeza Draupadi já teria comido e já teria lavado o pote. Então a intenção dele ele era tão malvado, ele sempre queria destruí-los. And then Draupadi, what would be happen? If we not feed, then you must be cast. Then Krishna, the Yudhishthira told Draupadi, somehow make something, then plan something you do make, otherwise what will be? All 5 brothers and all will be finished today. Then Draupadi sitting and calling, hey Krishna, please. Krishna is calling Krishna, some danger and problem.
please save us. Like this, we are praying. Então, uma coisa que eu não falei, que Duryodhana, ele pensou, eu irei mandar Durvasa, e como eles não vão conseguir satisfazer Durvasa, a sua natureza, ele vai amaldiçoá-los imediatamente, e eu não precisaria ter nenhuma batalha, nada, eles serão destruídos facilmente, sem nenhum esforço meu. Então ele pensou assim. Então, Yudhishthira, quando Durvasa foi tomar banho, Yudhishthira estava ali tão preocupado, o que fazer, né, porque ela já tinha lavado o pote. Draupadi, faça alguma coisa. Something plan that we can save. Draupadi, faça algum plano, tem alguma ideia para que nós sejamos salvos, né? E que ele não nos amaldiçoe e não nos destrua. Então Draupadi imediatamente começou a meditar em Krishna. Oh Krishna, por favor, venha, nós estamos em perigo, venha nos salvar. Krishna in that time Dwarka, in the noon time, the Rukmini make plate now lunch time to make a plate, and Krishna came to the sitting place to sit and take prasad. Immediately he heard the Draupadi calling to me. That time no mobile phone. How the heart was pained there. Though immediately he has went to the seat and then he get up. But oh, Rukmini, I have no time. Just now I go to. Then Rukmini told, already I give prasad, take Prabhu. Some noontime prasad, not neglect like that. You must think, no, I have no time. Immediately, with Guru, he are running quickly in the well. Draupadi calling, close his eyes and calling, Hey Krishna, save us. Então, Draupadi, ali absorta em meditação em Krishna, chamando Krishna. Krishna, naquele momento, ele estava em Dwarka. Em Dwarka, naquela hora era mais ou menos meio-dia, né? E qual é o nome? Rukmini, ela já tinha preparado tudo, ela tinha botado toda a prasad para Krishna comer, tudo para ele, né, comer. Krishna havia se sentado, mas ouvindo aqueles chamados de Draupadi, como ele está dizendo, naquele tempo não nenhum telefone celular, nada, nenhuma internet, nem nada disso, era simplesmente uma chamada de amor, da devoção de Draupadi. Krishna imediatamente disse, eu tenho que ir, ele se levantou. Rukmini disse, mas Krishna, agora está tudo aí, porque você não come alguma coisa antes de ir embora, você não desonre nessa, não prestar. E você não, espere, Krishna, não, eu tenho que ir. Then when he come and told Draupadi opened, oh, Prabhu came, Krishna my friend came. Oh, he had told Draupadi, I am so hungry, please something I can eat. Então, Draupadi, ela meditando, orando para Krishna, Krishna se manifestou ali com um Garuda, ele veio de Dwarka, ele chegou ali onde os Pandavas estavam, e Draupadi viu, oh meu Saka, meu querido amigo, você chegou, ela ficou tão feliz. Krishna naquele momento, ele olhou para ela e disse, oh Draupadi, eu estou com tanta fome, por favor, me dê alguma coisa de comer agora. Bring something you bring. Me traga alguma coisa, eu estou com fome. Draupadi told, for this reason I calling you, are you hungry? Nothing, today I am nothing. What shall I give? Durvasa came, that is she told everything. Now what shall I do? I don't know. Before you give me something, then I give you some plan. Então, Draupadi, ela disse, oh meu Deus, esse era exatamente o meu problema. Durvasa veio aqui, eu não posso alimentá-lo, ele e os seus discípulos, eu não tenho como alimentá-los. Agora você vem aqui com fome também, esse é meu problema. Krishna disse, eu pedi para que você viesse para me ajudar com esse problema, e agora você está com fome. Krishna disse, primeiro me dê alguma coisa de comer, e depois eu posso pensar em como te salvar do seu problema. We are living in the forest, nothing. Well, can you bring your pot? Well, Prabhu, already I ate and also clean the pot and put in the kitchen. Então, Krishna disse, primeiro me dê alguma coisa de comer. Traga alguma coisa. Oh Senhor, nós moramos na floresta, a nossa situação aqui é tão simples, e além disso, você está me pedindo para trazer o meu pote, mas o meu pote eu já comi, já lavei o pote já está na cozinha lavado. That time
He's offering one sweet, candy. Acho que depois ela vai tomar, depois a You prachada can dela. take. Then what happened? Well, now bring. I see. Well, already Prabhu, I wash and keep it. Well, you bring. Ô Prabhu, eu já lavei o pote, já está lavado na cozinha. Krishna disse, não, por favor, você traga. Then she brought this pot, and Krishna looking very looking very carefully, looking, and they find out these are of Krishna one little bit penis in corner of the pot. Spinach is there. So he saw and taking his nail, taking out, and then Draupadi bring a glass of water. Então, Draupadi, ok, Krishna está pedindo repetidamente, então ela trouxe o pote para Krishna ver. Krishna pegou aquele pote, ficou olhando cuidadosamente, ele olhava. Então, assim, com a sua unha, um pedacinho da sua unha, ele achou um pedacinho de espinafre pequeno. Ele comeu aquele espinafre e disse a Draupadi, traga-me um copo com água. Then he took this spinach in his mouth and with the water and told, oh, I am fully satisfied. Então, comendo aquele espinafre, aquele toquinho de espinafre, ele bebeu aquele copo de água e disse, oh, Draupadi, eu estou completamente satisfeito. What happened when Krishna will be satisfied, every universe will be satisfied. Mas o que acontece quando Krishna está satisfeito, todo o universo também está satisfeito. And that time, Jamuna water river, the 60,000 disciples Durvasa, they are taking the bath. Suddenly they saw, Hare Baba, really become so big. Just now they eating so much up to lake. Nothing, if one glass water, one drop water not going. So they are thinking and looking each other, what happened? We are taking bath and what suddenly our stomach becomes so full, so many we are eating, what they are making, like this. Então, naquele momento, Durvasa Rishi e seus 60 mil discípulos estavam tomando banho no rio de Yamuna. E repentinamente, ali tomando banho no Yamuna, eles sentiram, a sua barriga começou a inchar, ficou completamente inchado. E eles se sentiram como se eles tivessem comido prachada até aqui, nenhuma gota de água entrava mais neles. Eles ficaram pensando, mas o que acontece? Nós estamos aqui no Yamuna e se sentiram assim tão, eles não entendiam o que estava acontecendo, eles estavam tão cheios, eles estavam rotando, então assim. Krishna that time told him, with your Goda, you can go and Durvasa Rishi, they are taking birth. You go and told, ready, cook, every prasad is ready, please come quickly. Então, naquele momento Krishna disse a Bhim, quem é o Pandava mais gigantesco, assim, ele era, né? Ele disse a Bhim, vá no Yamuna, chamar os Durvasa, seus discípulos, mas carregue e leve a sua massa, aquela arma, né? Leve a sua massa com você e chame eles para tomar prachada, que está na hora de tomar prachada. Everything ready, you come quickly. Diga a eles que toda a prachada está pronta, eles devem vir rapidamente. And Bhim, with his Goda, moving like this way, and his big mosque, and put one hand like this. Hey Durvasa, everything ready, come, but not find. When they saw from far distance Bhim with Goda hand coming, they are run. Under the mystic power of Yogi, because if we could not go, we will not take anything. They already cook so many things for us. If we not eat, then Goda will be will be in our head. So they ran, all 60,000 disciples of Durvasa ran under the water going ahead. And then Bhim not find anybody, then he come back to nobody. Krishna is nobody there. Então, pela instrução de Krishna, Bhim, ele foi com um braço, ele estava assim girando a sua gara, né, andando com aquela arma gigantesca, que é uma massa, né, assim, andando com aquilo, girando aquilo, com a outra mão ele arrumava o seu bigode assim muito comprido e assim ele fala: Durvasa, venha, prachada está pronto, venha imediatamente.
Quando Durvasa e seus 60.000 discípulos ali dentro de Jamuna, eles ouviram aquilo, eles pensaram, oh meu Deus, nós estamos tão cheios, nenhuma gota de água entra mais, e agora Bhima está vindo, eles viram Bhima vindo com a sua, né? Eles pensaram, se nós ficarmos aqui, não, né? Eles cozinharam para todos nós, se nós não tomarmos a prachá, essa massa de Bhima vai cair na nossa cabeça. Então, pelos poderes místicos que eles tinham, eles rapidamente, por debaixo da água, eles desapareceram daquele lugar. So how Krishna always, any danger, any problem, Krishna immediately said. And how they are depend on any problem, anything happen, Krishna immediately present there. So Kunti, the mother of Panchapandav, pray to Krishna. Krishna, I don't want this kingdom, I'm not happy. Happiness in our life. We are falling in danger, so many problems. Coming that time you will be present. So I don't want any happiness or any good time. I want it always before danger coming our life. The first thing you said. That is a Kunti one time. Pray. Now before now it is when so many people. How Krishna comes here. Então Krishna, nós vemos como Krishna, ele em qualquer momento que os Pandavas estavam em algum tipo de perigo, Krishna se manifestava para eles, Krishna vinha até eles para ajudá-los. Em cada momento que eles estavam em perigo, ele vinha e ajudava os Pandavas, em todo momento. Até mesmo Kunti Devi, a mãe dos Pandavas, ela orava repetidamente que qual a necessidade de um palácio de proteção, de uma boa vida, porque quando nós estamos em perigo, quando nós estamos em perigo, Krishna repetidamente vem nos proteger. Então, qual a necessidade de um palácio, de uma boa vida, o que seja, quando em uma situação de perigo, Krishna repetidamente vem nos proteger. That is pray when they are defeated Kaurava and came back in the kingdom, and now after they become king, and Krishna now wanted back to Dwarka. Now that time Krishna before was every time present, but now Krishna will go back Dwarka. That time Kunti told Prabhu, I don't want this big kingdom, anything. No, our happiness time. I pray that always danger, so many come, then you will be present with us. That is his prayer. Nobody in the world we can pray that others we will be unhappy, sorrowness come our life. Only Kunti pray this thing. We want sorrow, not happy. Então, quando Kunti ela fez essa oração, foi quando os Pandavas haviam derrotado os Kauravas, né, completamente, e eles tinham ganhado o reino deles novamente, eles eram reis novamente. Então, Kunti, naquele momento, ela fez essa oração. E qual a necessidade deste palácio? Qual a necessidade da felicidade? Né? Porque naquele momento, quando eles ganharam, né, tudo, a guerra e tudo, Krishna estava indo de volta para Dwarka. Então, ela estava pensando qual a necessidade desse palácio, dessa felicidade. Antes, quando nós estávamos em tanto perigo, constante perigo, Krishna continuamente vinha nos proteger. Mas agora ela viu que Krishna estava indo embora, então ela orava aqui repetidamente que os problemas e a infelicidade se manifestem na minha vida novamente, para que Krishna possa estar na minha vida novamente. Então, que tipo de pessoa neste universo pode fazer tal tipo de oração? Então, qual a devoção de Kunti que ela fez, pela devoção de Krishna, ela fez esse tipo de oração? All time Krishna is present, and even after battle time, how Krishna, driver of the chariot, how is everything doing for Krishna? What happened before battlefield beginning? Then one day Krishna told, I will be not do any fighting, I will not take any weapon. So Shukuni told Duryodhana, you go, somehow you can arrange Krishna if our party, then with this battlefield we will be easily conquer over the Pandavas. So one day when Krishna lying on the bed, Duryodhana came to meet Krishna.
Então, Krishna, nós vemos como Krishna estava constantemente ali presente, protegendo os Pandavas, até mesmo na batalha de Kurukshetra. Ele era quem? Ele era o... But at that time, I am forget. This one time, the Krishna now neutral. He am not taking any party. That time, Shukuni told, Duryodhana, you go quickly and ask, he can help. Who will be go fast? Krishna will be help. You request, you can come, join our party. Okay. If Krishna will ask, we will be sure conquer the battle. Então, Krishna ele era, né, na batalha de Kurukshetra, o quadrigalho ele era, então que tipo de ajuda ele prestou aos Pandavas lá. Mas Krishna, antes da batalha, ele fez um voto, ele disse, eu não irei levantar nenhuma arma, eu não irei lutar dessa forma para ninguém. Então, Shakuni, ele pensando, né, Shakuni era bem malandro, bem enganador, então ele pensando como nós podemos fazer com que Krishna esteja do nosso lado, lutando por nós. Então ele ficou pensando, ele disse a Duryodhana, Duryodhana, você vá a Krishna. Agora Krishna estava deitado, descansando, ele disse, você vá a Krishna, você peça para que ele nos ajude, para que ali, assim, dessa forma, quem chegar primeiro, Krishna ajudará aquela pessoa primeiro. One noontime, Krishna was sleeping on the bed, Duryodhana entered and saw that Krishna is sleeping. So he think, I can wait. When he break his sleep, I can. So he thinking where I could sit. Then he saw in the head side one chair. So he thought, I am king. I am so money. Why I sit on the feet of the Krishna? Say he sit in the head side of Krishna. He is sitting waiting, and in the meantime, also Arjuna entered. Then when Arjuna saw Duryodhana already came, and I come late, become so sorrow. Because first he came here preparing what he want. So Arjuna sitting on the feet side, and that time Krishna not sleeping, he waiting for Arjuna. Kriya Kapadnita, so when Arjuna came, after 1 or 2 minutes, Krishna now broken sleep and get up to look the Arjuna fast. Then Arjuna, you came, what happened? Then Duryodhana told, no, I came fast. You look to me. Oh, you also came, what happened? What you wanted? Well, I wanted you help me in the battlefield. Arjuna's face becomes so small. Oh, if Krishna go to the, then everything will be good. Then Krishna told, yes, I take part, but I know, I promise in the battlefield I not hold any weapon. If you want, then I can, and another, I have so much army. Who will be take my army? They can take it. Whether I will be nothing do, but my army will be do. So what you want? Duryodhana thought, he will be only eating, sleeping, not helping to me. What need to Arjuna, Krishna? He told, no. I not wanted to giving you problem. You can give your hand. And then Arjuna becomes so satisfied. And when Krishna, Duryodhana went there, the Arjuna told, oh, you only, I do not need anything. You only see my chariot and giving me direction, what shall I do? Então, pela ordem, pela instrução de Shakuni, Duryodhana ele se dirigiu aonde Krishna estava. Naquele momento Krishna estava deitado, dormindo, né? Não, na verdade não dormindo, ele estava esperando por Arjuna. Ele estava fingindo que ele estava dormindo assim, com os olhos fechados. Duryodhana chegou naquele lugar, ele viu Krishna dormindo, ele pensou, então tenho que esperar. Onde esperar? Ele viu que havia uma cadeira na cabeça na cabeça de Krishna, outra do lado dos seus pés. Né? Então ele viu aquilo, ele pensou, eu sou um rei, eu sou uma pessoa tão respeitada, então eu devo me sentar ali do lado da cabeça, não posso me sentar do lado dos pés. Então ele foi e se sentou naquela cadeira do lado da cabeça de Krishna. Então sentado ali esperando para que Krishna acordasse, com a intenção de que Krishna, né, lutasse para ele, ele ia pedir isso a Krishna. Naquele momento, enquanto isso, assim, em breve, quem chegou? Arjuna chegou.
Arjuna chegou, ele entrou, e ele viu, Duryodhana já chegou, ele ficou tão triste pensando, agora Duryodhana irá, né, Krishna irá ficar com eles, não teria associação de Krishna, então ele assim pensando, mas de qualquer maneira ele também se sentou, onde ele se sentou? Nos pés de Krishna, né? Nos pés de Krishna, porque ele tinha tanto respeito, tanta adoração por Krishna, ele não tinha aquele conceito de que ele era um rei respeitado, então ele se sentou ali e ambos ficaram esperando por Krishna acordar. Então, aquele sono de Krishna era um sono, ele simplesmente estava esperando por Arjuna, então Krishna acordou assim, ele primeiramente viu Arjuna, Arjuna, o que você está fazendo aqui, o que você quer? Duryodhana disse, não, Krishna, eu cheguei primeiro. Aí Krishna olhou, você está aqui, o que você quer? Ele, Krishna, eu quero que você fique conosco na batalha, que você lute do nosso lado. Krishna disse, eu fiz um voto que não irei levantar nenhuma arma, eu não irei lutar de nenhuma forma, com nenhum tipo de arma. E Duryodhana ficou pensando, então é inútil, ele vai ficar do meu lado, comendo, bebendo, eu vou ter que sustentá-lo de todas as formas, você não é tão inútil. Ele ficou pensando, Krishna disse, eu não irei lutar, mas se você quiser, você pode ficar com toda todo o meu exército, né? Com todo o meu exército. Você pode ficar com todos os meus milhares de soldados. Então Duryodhana pensou, sim, isso é muito bom, senão ele não vai ficar comendo, bebendo, não. Então sim, eu ficarei com o seu exército, e dessa forma ele pensou que ele seria vitorioso. Arjuna ficou tão feliz que ele pensou, não, ele não é que Krishna não vai ficar com eles, ele pensou, sim, Krishna, você simplesmente fica comigo, não faça nada, simplesmente, né, não dirija, né, conduza a minha carruagem e simplesmente me dê instruções do que fazer, isso eu já estarei feliz. How Krishna, one story I am speaking and then finishing, how I am skipping the pastime, because how Krishna always helping. This is how that intimacy, why prem for this reason. One time battlefield, Gandhari always giving the blessing. Duryodhana when he used to, before fighting, he always used to do Punam his mother, father also. Gandhari that time giving his blessing, you will long life, not give any time that you will be victorious. Never. He always giving that one time, all the brothers have died, only Duryodhana now alive. The one time before fighting so many killed brothers, that time one day he come and blame his mother. Hey mother, you all never give me that blessing, you always give that victory, Vijay Bhavo to Pandava, and you never give, you are my mother, you never give me, how you are particular. So then Gandhari become thing and told, yes, tomorrow evening time you came to me fully naked, not put any cloth. You come and then I open my eyes because he is so chaste. He never open. After marriage he put the blindfold in his eyes. So when you open, then I will look your body and your body will become as a bridge, a stone, like a stone. Nobody can kill him. The evening time when coming, Krishna Antarjami knowing, then he saw, hey, this is how you are going. Huh? You are so big boy and one mother, but still have put something. Why you are go like this way? Not go. It is not good. And Duryodhana, yes. He had put some cloth in that part, up in the lower part, and when mother open his eyes, we take his cloth, her cloth and open, look from head to her and going, what? Duryodhana, you put cloth? Oh, this part will be sparing me. You will be easily kill anybody. So what happened? You? Oh, I understand. Must be behind Krishna. Então, nós vemos como os Pandavas, como Krishna, ele
ajudava os Pandavas, ajuda os Pandavas continuamente. E por isso, porque Krishna tem tanto amor por eles, ele constantemente protege os Pandavas, eles são considerados Prem Bhartas, né? Por isso. Então, o Melissa vai dar um último exemplo sobre por que isso. Né? Então, uma vez, Duryodhana, ele sempre antes de ir à batalha, ele vinha na frente da sua mãe e pedia bênçãos à sua mãe. Então a mãe de Duryodhana sempre falava assim, tenha uma vida longa. Sempre dava essa bênção para Duryodhana, sempre. Então, né, a batalha foi acontecendo, gradualmente todos do lado dos Kauravas foram mortos. Gradualmente todos os seus irmãos e todos. E praticamente ele era o único que sobrava, um dos únicos que sobrava. Então ele veio. Always give grace to Yudhishthira Vijay Bhava, but not give in that Vijay Bhava never he told in the, because you know they will be all making unreligious fighting, all will be defeated. Então, com aquele sentimento, ele estava com um sentimento meio de ódio, assim, lógico, né? Mas ele chegou para sua mãe com aquele, ele queria meio que culpá-la por isso, pelo que estava acontecendo. Ele se aproximou da sua mãe e disse: "Oh mãe, você sempre me dá a bênção de que eu vivo uma vida longa, mas para os Pandavas, você sempre os abençoa de que eles, né, Vijay Bhala, que eles sejam vitoriosos. Você nunca me dá essa bênção. Então você está tomando o lado deles, né, e você está me enganando por me dar essa bênção de vida longa." Então ele falou assim e Gandhari, ela ficou pensando, ok. Então você, amanhã, eu irei te dar uma bênção. Você vem amanhã, venha me ver, mas você tem que vir me ver completamente nu, completamente sem nada, completamente nu. Disse Duryodhana, ok? Então no próximo dia ele se preparou para ver a sua mãe daquela forma, né? Então ele completamente nu, ele foi coming to the Gandhari, foi em direção ao palácio de Gandhari. E naquele momento, porque Krishna ele é Antaryami, ele é a super-alma que sabe de tudo, né? Ele apareceu ali no meio do caminho e Duryodhana completamente nu. Ele, Duryodhana, onde você está indo assim? O que você está fazendo? Duryodhana disse, vou ver a minha mãe. Então Krishna disse, mas Duryodhana, você vai ver a sua mãe? É a sua mãe, mas por favor, porque pelo menos cubra as suas partes íntimas, pelo menos isso. E Duryodhana disse, Krishna assim, meio que, né, insistir, Duryodhana assim, sim, não é apropriado na verdade. Então ele cobriu as suas partes íntimas e foi ver a sua mãe Gandhari dessa forma. Gandhari, ela, desde que ela se casou com Dhritarashtra, como o marido dela era cego, ela também, né, como se diz, uma venda, ela por vontade própria ela ficou cega, nunca mais viu nada, né? Então que tipo de castidade ela tinha pelo seu marido, né? Então por essa castidade ela era tão poderosa. Então Duryodhana veio na frente da sua mãe e Gandhari ali pela primeira vez ela tirou aquela venda e com o seu olhar ela iria abençoar Duryodhana de tal forma que o corpo dele iria se tornar mais forte, mais poderoso e invencível do que um raio, né? Assim, dizem assim, né? Do que um tão poderoso. Ela começou a dar, né, com a sua visão, cobrir Duryodhana pela sua visão, aqui do topo da sua cabeça, ele começou a ver, ela começou a olhar para ele, abençoar o corpo dele dessa forma, mas quando ela viu que Duryodhana tinha cobrido nas suas partes íntimas, ela, ai, por que você fez isso? Agora, essa parte que você cobriu será a parte mais fraca, a sua parte mais fraca. Na verdade, qualquer pessoa que atingir aquela parte, essa parte que você cobriu, irá facilmente te derrotar. If anybody not kill Gada with Gada, any part of your body, but in that part, if anybody stab you, will be immediately you will be dead. This is the thing. And that is Krishna know for this thing, it is Gada fighting, it is you not upper, down, lower part of the body, any you will not beat. But it is Krishna know, so he told when Krishna and Duryodhana and him fighting, not possible for killing. So then Duryodhana, Krishna showing like this, then he are making. So for devotee, he also making so much. So that is, and another I will small about this and then finish. Então, Gandhari disse,
nenhuma pessoa poderosa, nenhum lutador, nenhum jatra que te atacar com a massa, em qualquer parte do seu corpo conseguirá te destruir de nenhuma forma. Mas aquela parte, se ele te atacar, ele irá te destruir. Ok? Então, Krishna, ele sabe de tudo. Então, quando Duryodhana estava lutando com Bhima, como na batalha final deles, normalmente, nas regras da luta, um lutador não pode atacar debaixo da cintura, né? Então, mas Krishna sabia que aquela parte era a parte fraca de Duryodhana, né? Então, Krishna, mesmo sabendo que aquilo era completamente contra as regras da luta, ele fez esse sinal para Bhima, né? Incitando a ira de Bhima, porque Bhima lembrou, como Duryodhana queria que Draupadi se sentasse no colo dele, pelada. Então ele lembrou daquilo e ele ficou tão irado que ele atacou Duryodhana ali, mesmo sendo contra as regras. Então nós vemos como Krishna, para ajudar e proteger os seus devotos, os Pandavas, ele até transgrediu essas regras para proteger os seus devotos. And one time also Duryodhana told Bhishma that you are fighting on behalf, but you are always laugh so much. So you are give my wife the Saubhagyavati, mane I will be not die in this world, Saubhagyavati Bhavo. So much blaming Bhishma, then one day he told, yes, you can send your wife to me in evening time, I will give him place. Então, para terminar, uma pequena última história vai contar sobre essa afeição de Krishna para os Pandavas. Então, uma vez, Duryodhana, novamente, né, Duryodhana, ele se aproximou de Bhishma, o avô Bhishma, né? Bhishma Deva, ele disse a Bhishma Deva, você estando lutando do nosso lado, você quer o bem-estar e a vitória dos Pandavas. Eu sei disso. Because então, in battlefield, all my brothers died, all army, but one Pandav not died. Then what you are fighting on behalf of me? Porque então ele continuou culpando, né, fazendo esse jogo com Bhishma Deva. Ele disse, Bhishma, do nosso lado, todos os meus irmãos morreram, mas do lado dos Pandavas, nenhum Pandava morreu. Mesmo você sendo um lutador tão poderoso, nenhum Pandava morreu. Então eu vejo como você quer o bem-estar deles e você os protege, você não os ataca. Então ele sim, continuamente, né, ali culpando Bhishma Deva. Até um ponto que Bhishma disse, ok, eu irei te dar uma bênção. Amanhã você venha, você traga a sua esposa na minha frente. Then one evening, that evening coming, that time Krishna arranged the storm, rain, that his wife not coming. His name I forget what is name of that Duryodhana wife. And then Krishna come in the Draupadi, come with me, I will take you one place. Então, Bhishma disse, amanhã à noite traga a sua esposa na minha frente. Então, no outro dia de noite, Duryodhana se preparou a sua esposa para que eles fossem, para levá-la a ver, para ficar ver Bhishma Deva. Eles se prepararam tudo, mas repentinamente uma chuva torrencial começou a cair e não parava. Então a esposa ela pensou, está chovendo tanto hoje, vamos amanhã nós iremos. E Duryodhana pensou, é uma boa ideia, está chovendo tanto, amanhã nós iremos. Naquele momento Krishna, quem sabe de tudo, conhece tudo, ele disse, ele foi até Draupadi, onde Draupadi estava, e disse para Draupadi, Draupadi, você vem agora, venha comigo, eu vou te levar para um lugar. And Draupadi with him going to Bhishma Deva camp, and Draupadi was asking big. Draupadi when doing pranam, Krishna Bhishma thought that Duryodhana wife came, so he is Saubhagyavati. He give your husband will be alive forever. Like this, then Draupadi opened his veil. Bhishma, how Draupadi, how you are came here? Because no this, then he told, must be Krishna with you. Yes, then Bhishma laughed him, but so Krishna told, that is how Krishna taken it for everything, for what welfare for Pandava, he are always doing. Like how Krishna do them like a friend. So many things he have done. And tomorrow little bit story, then I go Prema to. Today now finish. Hare Krishna, you can give.
Então, Krishna, ele disse a Draupadi, Draupadi, venha, eu vou te levar em um lugar. Então, uma dele em outro lugar, ela disse, Krishna pegou o seu guarda-chuva e levou a Draupadi, levou embaixo daquela chuva, e eles foram até onde Bhimasena estava, né? Bhishma Devi estava. Então, naquele lugar onde Bhishma Devi estava, Draupadi, antes de entrar, né, onde Bhishma Devi estava, ela cobriu o seu rosto com um véu, assim, para que ninguém sabia quem ela era. Ela entrou ali e ela ofereceu as suas reverências a Bhishma Devi. Ela ofereceu as suas reverências. Quando Bhishma Devi viu que ela tinha entrado, ele pensando que era a esposa de Duryodhana, ele disse, Bhagavati, que o seu marido esteja vivo para sempre, né? Então, naquele momento, Draupadi descobriu o seu rosto e Bhishma Devi, ela rindo um pouquinho, então Bhishma Devi, ela viu, Draupadi, o que você está fazendo aqui? E ela não falando, Krishna está com você? Sim. Aquele Krishna, ele é tão malandro, né? Ele é tão tricky, né? Tão malandro que ele te trouxe aquele, né? Ele entendeu. Ele tinha tanto amor por eles. Então, naquele momento, nós vemos por isso, como Krishna, ele usa a malandragem, tudo aquilo, né? Tudo aquilo, diferentes truques, diferentes maneiras, para o benefício dos seus devotos. Então, que tipo de amor e né, esse tipo de relacionamento que ele tem com os seus devotos Pandavas, que ele faz de tudo para o bem-estar e a proteção dos Pandavas. Because Krishna, who was religious mind, who was dharma, obey that dharma, Krishna will be helped them. And that is demigod. Why? Because demigod always accept Bhagavan, worshipping. That like the demonistic demon, they are not accept, they are make that Krishna, Hari is our enemy. So Krishna always help the demigod, not demon, killing demon, helping the killing the demon. But that is also one type of mercy also. And Bhishma, that all Pandava is always to the Krishna, their life and soul. In this way, Krishna always to look where they have any danger, anything, they always Krishna helping them. So many relations of the Krishna with Arjun, Krishna sister are married by the Arjun. Tomorrow I will give this story. For this reason I am giving Mahabharata story, that how Krishna, their life, and how Krishna always saved them, not helping Kaurav, because Kaurav, they are not wanted help of the Krishna. Então nós vemos como Krishna, né? Krishna, ele vai dar misericórdia para aqueles que são dhármicos, aqueles que seguem o Dharma, que seguem a religião, que seguem, né, a religião, Dharma. Né? Então ele vai dar misericórdia para aquelas pessoas. Os demônios, eles querem matar Krishna, eles são completamente antagônicos a Krishna. Então Krishna, ele os castiga, ele os mata, mas o que é isso? É um castigo que é uma misericórdia também. Ele libera eles daquele corpo, daquela mentalidade de demônios, né, daquele corpo. Então, dessa forma, Krishna, nós vemos como ele constantemente dá misericórdia aos Pandavas, como ele tem uma relação tão íntima com os Pandavas, que ele constantemente, ele pensa no bem-estar dos Pandavas, ele está constantemente protegendo os Pandavas em diferentes situações, da mesma forma que ele protege os semideuses também. Os semideuses são inclinados a Dharma, eles servem a Krishna, e Krishna protege os semideuses dessa forma. Então, também, além disso, que a relação deles é tão íntima que Krishna, a irmã de Krishna é casada com Arjuna. Então a relação vai até mais, assim, é mais íntima do que é mais íntima de diferentes maneiras. Então amanhã uma deles vai contar um pouquinho sobre isso. Now today time I think maybe more than 9 I think. Maybe. Yeah, 10 past 9. Now today, tomorrow I am staying here 2-3. Tomorrow you finishing with the Pandava. I will go little bit Pandava and enter with the Prema to Uddhav. Uddhav is some big woman, gives so many things, so taking time today. Então, amanhã, uma deles, ela quer terminar um pouquinho sobre isso, sobre os Pandavas, né? E ela quer começar a falar sobre Prematur Bhakta, quem é Uddhav. Então, Uddhav, tantas glórias, Uddhav é tão glorioso. Então, isso, ela falou, pelo menos 2 dias demoraria para falar um pouquinho sobre Uddhav. Então, ela vai continuar amanhã. Any question?
It is story, no question. In any philosophical conclusion, come question. Só uma Yes, yes. Quando você falou ela falou de Prahlada Maharaj, você falou também um pouco da opulência, da alchara dele. Agora você falou dos rodas do morro também, um pouco do mar, da responsabilidade do alchara. Qual é essa diferença dos dois? Sendo que o morro um é mais introspectivo, Você quer dizer, qual é a diferença da Ashwara de cada um? De cada um dos dois, de todos os modos. He's asking, saying that, you mentioned that Prahlada Maharaj, he has devotion for Bhagavan, but Ashwarya. You said that the Pandavas also have. What is the difference between Ashwarya? Their relation is, he may not make any service. I told Barbara again and again, Prahlada Maharaj never think that my Bhagavan have need any service, need any drinking water, no any fan, anything. He thinks my God is omniscient, omnipotent, omnipresent. But where is Pandava opulent, that opulent, another, with prem, that opulent. Prahlada Maharaj not that type of prem. He have knowledge, he have gyan. Bhagavan is Savior to us, we maintain all these things, knowledge. He is Jnani Bhakta, everywhere he is present. But Pandava not like this. Draupadi calling, any danger coming, please come, save us. And what type of, you are trained, chariot driver, Prahlada Maharaj no chariot driver, Nishingadev have done. This is that they made the friendship, relationship, everything with Pandava. Krishna made that, what the Radha the guest came, he filled the water with that, he had washing their feet. Krishna service them. Krishna, where everybody service Krishna washing their feet in that Yudhishthira Ashrama. Yudhishthira, he thinks Pandava is mine. In this, there is some relationship, that mindness, one thing. And more than, why would the more than superior? There is another, I Gopi are more than everybody. That is that. Então, sim, os dois, Prahlada Maharaj e os Pandavas, sim, eles têm esse Ashwarya, esse humor de opulência. Mas uma deles está explicando que a Ashwarya deles não é a mesma, é diferente. Porque Prahlada Maharaj, ele é Jnani Bhakta. Ele tem o conhecimento da opulência do Senhor. Mas ele não tem o prêmio, o amor que os Pandavas têm. Aqui ele não tem, ele tem conhecimento. Ele tem o conhecimento, ele realiza sobre como o Bhagavan, ele é omnipresente, onipotente, ele é o todo-poderoso. Ele tem o conhecimento disso. Então, o Ashwarya dele, esse é o Ashwarya dele. Né? Mas a opulência dos Pandavas, a primeira diferença é que, assim, não tem... Porque ele não tem o prêmio dos Pandavas, né? Os Pandavas são endowed, eles estão providos de um prêmio extremamente elevado, cheio de relacionamento com Krishna, o que faz com que eles constantemente pensem em Krishna, sigam Krishna de diferentes maneiras e tenham um relacionamento com Krishna como um amigo, como um companheiro, como, né, um familiar, de diferentes maneiras. Prahlada Maharaj não tem esse relacionamento, ele não tem um serviço a Bhagavan, porque ele tem o conhecimento da opulência de Bhagavan. Então, quando ele estava dizendo que até mesmo nós vemos que já foi passando, ela falou, agora me dá uma palavra que vem tudo. Pegou uma palavra que vai tudo. Não, you said about Pandavas. Oh, yeah. No Rajasuya, no sacrifício Rajasuya, que ela estava falando agora, sabe quando teve aquele sacrifício? Yudhishthira era o como se diz, o encarregado de todo o sacrifício. E cada um dos Pandavas tinha um dever, um serviço naquele sacrifício. Krishna, sendo tão íntimo deles, ele também tinha um serviço. Qual era o serviço dele? Era lavar os pés de cada convidado que chegava ali. Cada rei que chegava, ele lavava os pés de cada rei e cada convidado. Então, que tipo de relacionamento tão próximo eles tinham, que é baseado no amor que os Pandavas têm, no prema. Então, Prahlada Maharaj, ele não tem prema, ele tem Jnana, não é prema ainda.
ele é extremamente elevado, mas os Pandavas ainda mais, porque aquele prêmio, aquele amor é cheio de de um relacionamento íntimo. Existe uma opulência, mas a opulência não é a mesma. Então, mas o que falar? Quando nós falarmos sobre o Uddhav, né? Mais íntimo ainda, mais, né? E o que falar quando nós falarmos das gopis, aí nós veremos qual tipo de relacionamento fica mais cheio de esses sentimentos de posse. Então isso vai aumentando mais e mais e a Ashwara vai diminuindo. Então, Prahlad Nrsimhadev always said, any danger coming, falling, Father giving so much suffering. But that is Gyani, he had no thing in any sweet mood, ki any my Krishna or Nrsimhadev is my, like that I am making this. No relationship. Only Bhagavan. That now we are Vaidhi Bhakti, we are doing like this. Understand? We are trying to knowledge that Krishna is. If we not do bhajan, then our life is in this way. When still this will not enter in Raganuga Bhakti, spontaneously love for the Krishna consciousness, make the relationship, Harinam chanting, that how will be, first we began this to Gurudev. Gurudev is mine. Gurudev is my everything in my life. My family, that we are thinking, they are not. My life, everything, Gurudev only, I am only my shelter. Gurudev, my friend, Gurudev, everything. In this relationship, Gurudev is mine. Ask me of my Gurudev. In that make relationship, Gurudev, first strong faith in Gurudev, relationship, Harinam chanting, Harinam is Krishna in the relationship. Then that result will come in quickly. No relation to result coming. One day will come, but take long time. Então, Prahlad Maharaj, ele tem tanta... Nrsimhadev, ele veio, ele protegeu Prahlad Maharaj de todos os tipos de perigos, né? Quando o pai dele tentou matar ele de diferentes maneiras. Sim, ele o protegeu. Mas quando Nrsimhadev ele veio, ele matou Hiranyakashipu e tudo isso. Prahlad Maharaj, porque a devoção dele é uma devoção cheia de conhecimento, ele não teve nenhuma inclinação a servir Nrsimhadev de uma maneira doce, né? Servindo ele de diferente maneira, de prestar um serviço doce a Nrsimhadev. Não é a natureza dele, porque ele não tem aquele tipo de relacionamento, né? Por outro lado, nós vemos que estou pegando no meio, eu perco no meio, vocês dão uma palavra, eu pego tudo. que foi agora? Sim, mas quem é, por exemplo? Não, antes de Gurudev. Nós praticamos Vaidhi Bhakti, né? Nós praticamos Vaidhi Bhakti. A nossa devoção é assim como o Prahlad Maharaj também, é similar a dele. Nós adoramos Bhagavan, nós adoramos que o Bhagavan nos proteja. Nós, na nossa devoção, praticamos várias diferentes tipos de práticas, cantamos isso, aquilo, outro, mas com esse conhecimento, não como o Prahlad Maharaj, mas assim, seguindo aquilo mais ou menos, aquele sentimento de aquela opulência. A nossa devoção no momento, assim, Vaidhi Bhakti, assim. Mas nós temos que entrar em Raganuga Bhakti, naquele amor, naquela Bhakti espontânea que flui constantemente em direção ao objeto da nossa adoração, porque por aquele amor vai desenvolver um prêmio, assim como o que nós estamos falando, com mais aquele sentimento de eu e meu, sentimento de posse, né? Que nós estamos falando sobre os Pandavas e tudo isso. Mas uma deles está dizendo, primeiramente, antes de desenvolver aquele amor por Krishna, aquele tipo de amor e devoção por Krishna, nós temos que desenvolver esse tipo de amor e devoção por Guru primeiro, né? Porque quando nós cantarmos, quando nós ouvirmos Harikatha, quando nós fizermos Kirtan, né? Tudo isso nós temos que fazer aquilo com um sentimento de relação extremamente forte com Gurudev, porque, né, aquele cantar vai ter que estar permeado com aquele sentimento de relacionamento com o Guru, né? Que Guru é tudo para mim, Guru, né? Tudo aquele Guru Devata, ele é minha vida e alma. Então, com aquele sentimento, irá cantar, irá se lembrar, Smaran Kirtan, irá fará Kirtan, irá ouvir Harikatha, mas como agora por aquele sentimento de, né?
Mama está com Guru, que Guru é meu e eu sou de Guru. Com aquele sentimento, agora todas as práticas de Bhakti, em Raganuga Bhakti, estarão permeadas com um amor muito especial, que não é como o de Vaidhi Bhakti, como o que nós estamos falando de Prahlad Maharaj. Vaidhi Bhakti and Jnani Bhakti. Vaidhi Bhakti, also he are following the rules and regulations. At this Jnani, meaning Jnana, knowledge that Bhagavan is, but no relation, no attachment like. Então, Vaidhi Bhakti é esse Jnana Bhakti, é uma Bhakti cheia de conhecimento, né? De conhecimento da opulência do Senhor. Isso é Vaidhi Bhakti que nós praticamos no momento. So, and then Pandava more, there is relationship and so much attachment, so much making Krishna doing everything for behalf of the Pandava. Então, mas o amor dos Pandavas não é esse tipo de amor. É um amor que, mesmo tendo opulência, é um amor cheio de relacionamento, cheio de também um sentimento de posse também. Então, é um outro tipo de amor, é bem mais elevado, é cheio de relacionamento, não como o Jnani Bhakti. Prahlad Oishwarya is another type of Oishwarya, to gain knowledge for Oishwarya. This is Raganuga Bhakti, two types, in sweet mood and one is upward mood. In that Raganuga Bhakti, that in their heart that continuous love for Krishna, that is Oishwarya Mula. When you saw that Krishna, that opulent, then that become, oh, we are done. That time forget that we are thinking Krishna, my son, my daughter, my friend, that forget origin that time. Então, a devoção de Prahlad Maharaj, a opulência de Prahlad Maharaj é a opulência que ele tem do conhecimento de saber sobre aquela opulência, do conhecimento sobre a opulência. Essa o que faz ele um Jnani Bhakta, ter o conhecimento sobre aquela opulência. Mas, por outro lado, em Raganuga Bhakti existem dois tipos de Raganuga Bhakti, né? Uma Raganuga Bhakti que ela é aquele devoto, ele tem um amor espontâneo, né? Existem dois tipos. Um devoto, ele tem um amor espontâneo, mas quando ele vê a opulência do Senhor, então aquele amor espontâneo meio que, como se diz? Sim. Então, mas o outro tipo de devoto, Raganuga Bhakti, que tem aquele amor espontâneo, a raiz da espontaneidade do amor dele não é a opulência. Então, mesmo ele vendo a opulência ou não, ele não é, a devoção dele não é contra ele, não é afetada pela opulência do Senhor. Entende um pouco? Sim? Eu queria, a gente ouviu falar da raça, né, que existe nessa mulher dos pandas. Eu queria saber se existe uma diferença entre os pandas e Draupadi, se é a mesma raça que eles compartilham com Krishna, se é a mesma de Draupadi. He's asking if the relationship that Krishna has with Pandavas is the same relationship that he has with Draupadi, or different. Draupadi is thinking Krishna my Swaka, friend. So Draupadi more deep relation with Draupadi with Krishna. All of any danger Draupadi calling, not Yudhishthira, not Vishnu, Arjuna. All of Draupadi because Sokhi. That Krishna always think Draupadi my Sokhi. So he had more strong reason with Draupadi. Sim, há uma diferença entre o relacionamento, né, Ras de Krishna com os Pandavas ou com Draupadi. Na verdade, o relacionamento que Krishna tem com Draupadi é de que ela é uma Sakhi dele, né? Ela é uma amiga extremamente íntima dele. E Draupadi considera Krishna como seu Sakha também, um amigo muito íntimo. De tal forma que em qualquer hora que um perigo, né, aconteceu, um perigo se aproximou, quem chamava Krishna era Draupadi, não era Yudhishthira, Bhima, Arjuna, nenhum deles chamavam Draupadi, porque eles têm esse relacionamento que é tão íntimo, tão mais íntimo. O relacionamento de Draupadi com Krishna é muito mais profundo do que o relacionamento dos Pandavas com Krishna. Mais do que Kunti? He's asking even more than Kunti? Kunti is like mother. Mais que It Kunti. is auntie. Kunti is auntie. So it is motherly. Mais intimate. Intimate. And one friend, one mother, some different must be. You see, with a wife and that son, with his wife, that
type of behavior, that intimacy. Mother also, but not that type of intimacy that with his wife and husband. It is that is the one type of. It is different type of intimacy. Mother and son, very intimacy, like loving everything. But is wife and husband, that is relationship, not mother and son. Mother, for we see that for after marriage, son left us mother. For why? Mother in 10 months they put the son and feeding him, everything, nourishing him, grow up. But why they for self-enjoyment they left the parents? This is the thing. Why they left son? So there is different category. Mother son good relationship, and father and we see in the Ramayana, Bharat Maharaj and Ramchandra how relationship. But there is Sokhi friend another. Então, uma deles está falando assim, por exemplo, porque Draupadi, ela é a tia de Krishna, né? Então, existe uma diferença na relação de intimidade de diferentes devotos com Krishna. Então, Kunti, ela é a tia de Krishna. Kunti, um filho com a mãe, eles têm um tipo de intimidade. Mas a intimidade que ele tem com a sua mãe não é a mesma intimidade que ele tem com a sua esposa, né? Então ele está falando que a intimidade tem de um grau diferente, né? Que ele vai ter um tipo de relacionamento com a mãe, né? É íntimo, mas a intimidade dele com a esposa vai ter outro tipo de intimidade, talvez mais doce, assim. Mas ele está falando aqui também, quando o filho se casa, ele abandona a mãe, ele vai embora da casa da mãe e vai se casa, né? Porque pela gratificação dos sentidos ele vai largar a mãe. Então que tipo de relacionamento é esse profundo? A mãe guardou ele, né? Não guardou, mas, né? Segurou ele lá por 9 meses e ele se casa com alguém, deixa, então o grau de intimidade é diferente. One story, Vivian finishing. One judge, you know judge? In the court, when he is sitting in the court, then everybody, me lord. I don't know here how there. In our India, when God judge sitting to statement, the pleader, advocate, they are giving me lord, like giving honor. And then that judge came from the court here. Then some friend, what are you doing like that? They're making, joking each other. Before everybody honoring me lord. Now friend and like. And when he come the house, is what to, whole day is going outside every court. Now take your son in your lap and go to market to buy milk. And he become, just that become servant to his son, his wife. That someone know how relationship is going. When you are in the court, that time everybody giving me lord. When friend, they are there joking with them, talking so many things, and embracing like this. But when he come home, then he had what chastised. Whole day outside, I am always busy. Now go to market, bring the vegetable. Just took that and took his son in his lap. He became what? This is the relation. Então, a última história para terminar, vou dar um exemplo sobre isso, as gradações de intimidade, né? Por exemplo, um juiz quando ele está na corte sentado, né, lá no alto, ele está sentado ali, todas as pessoas ali se dirigem a ele como Vossa Senhoria aqui, Vossa Senhoria, Reverência, Sua Excelência, Sua Excelência, diferentes cortes, diferentes maneiras, mas bem respeitosas, né? Então eles, Vossa Excelência, assim, com tanto respeito. Esse é o tipo de relacionamento que eles têm com o juiz, com aquela pessoa que é o juiz naquele lugar. Então, quando o juiz ele sai, ele vai para o boteco, para qualquer lugar com os amigos, né? Com os amigos, ele está ali com os amigos, e os amigos estão ali brincando com ele, isso, aquilo, outro, e dando risada, e dando tapa nas costas, assim, brincando. Esse é o tipo de relacionamento que eles têm
com aquela pessoa que era um juiz bem respeitado, é outro tipo de relacionamento, quando aquele mesmo senhor, o juiz, o amigo, mas agora ele vai para casa, ele é o marido da mulher, a mulher, ele chegou em casa, a mulher está nervosa, o filho está infernizando, pega esse menino, leva ele para o mercado, vai comprar verdura, isso, aquilo, outro, ela manda ele para o mercado, e agora ela castigando ele, né? Agora outro tipo de relacionamento. Então a gente vê ali diferentes gradações de intimidade ali, né? Mais e mais próximas. It is what make happy when that Milord, now when his wife makes him just that, it makes him happy. That Krishna also like. Prahlad Maharaj so much. But when Pandava, so, and then when are all gopis, there is another thing. Então, mas como ele está mais feliz na corte, quando todos estão, ó Sua Excelência, ou quando ele chega em casa e a esposa está, né, vai para o mercado, isso e aquilo, como ele está mais feliz, com a esposa ele está mais feliz. Então, da mesma forma, Krishna, ele veio para o lado do Maharaj, é como assim, na corte, ó meu Senhor, isso, tantas orações. Krishna está satisfeito com os Pandavas, uma relação mais de amizade, ele está mais satisfeito, também satisfeito, mas com as gopis é aquela doçura delas, né, poderem castigar Krishna e chamar ele de todo tipo de nomes, e isso, como ele está mais feliz com isso, então nós vemos assim. Krishna is hungry for love, he don't want this honor anything. Who are loved so much, Krishna appear like him, that is that according to devotee Devasana. What the full of sweet love, no desire for own happiness, that Krishna becoming like fully manifested all the sweetness to him, to that type of devotee. So Krishna is not for giving honor. Honor Krishna not look so much. He have so much habit to have honor, but so much intimate friendship, anybody call him, he becomes so happy. Então Krishna, ele tem uma sede por amor, né? Por amor bem doce, ele é sedento por isso, né? Então nós vemos que quando ele é, as pessoas se dirigem a ele como, oh, meu Senhor, isso. Ele é satisfeito, mas não tanto quanto os seus devotos se dirigem a ele de uma maneira muito doce. Quanto mais doce o amor do devoto é, mais Krishna tem a tendência dele, é que ele manifesta a doçura dele mais e mais. E ele tem essa tendência dele, de acordo com a devoção daquele devoto, quanto mais doce aquela devoção é, mais a doçura de Krishna se manifesta mais e mais. Então, para as gopis, a doçura delas é extrema. E Krishna ali, ele abandona todo o interesse pessoal pela própria felicidade dele, o que for, ele simplesmente se manifesta de uma forma com que ele simplesmente quer satisfazer a devoção daqueles devotos de toda maneira. Ele abandona tudo o interesse dele e ele simplesmente se manifesta de uma forma tão doce, simplesmente para dar prazer e alegria para aquele associado, que tem aquele tipo de amor. Our base, Puti, so always so much prayer. Krishna not here. But when the Gopiya, Chita, Duprite, he has so much giving everything, Krishna want to house with. He put his here to here. Now Gopi is not only. When they are there, you are cheater, you are thief, you are lumpod, you are dhutta, so many. And Krishna not hearing the Veda giving so honoring. But when they are, Krishna put his hand, oh how sweet. Então, todos os Vedas personificados, eles oram a Krishna de diferentes maneiras, né? E diferentes maneiras extremamente exaltadas, né? Krishna, ele ouve aquilo um pouquinho interessado, mas não muito. Mas quando as gopis se dirigem a ele, oh, você é um enganador, lâmpada, isso e aquilo outro, chamando ele de todo tipo de nomes, ele quer ouvir mais e mais. Ele é sedento por aquilo, ele quer ouvir aquele tipo de glorificação dele mais e mais, né? A doçura do amor dele. This is the thing. The love is prem is the main thing that Krishna become controlled by. Então, o amor é o principal fator pelo qual Krishna se torna completamente controlado pelo devoto. O Premananda. If I won't, I'm not finished. So I try to control my tongue. Pouquinho ela continua, é muito difícil falar isso, né? Se ela passar a noite inteira falando, ela não consegue terminar, mas ela está tentando controlar a língua dela. Because Gurudev
So many years, I am so fortunate, it is true. But how much I put money, advance my, that I don't know. But when I speaking one Gurudev, that katha remind me more. One Gurudev, so many times, Bihad Bhagavata, this katha. What I am speaking is not my any imagination or my speculation, anything. It is Gurudev, so many times, so many, the one by one I am joined and making this, all the things. Então a Adis está dizendo que, né, portanto, ela está dizendo, eu realmente sou afortunada que eu pude ouvir tanto o Harikatha de Gurudev. O quanto entrou no meu coração, não sei, humildemente está falando, mas que eu ouvi tanto Harikatha e Gurudev, repetidamente ele falou sobre esses tópicos. Então, quando eu começo a falar outras coisas que eu ouvi, vem, então eu começo a me lembrar de várias coisas que eu ouvi de Gurudev por tantos anos, ele falando, né, desse diferente tipo de Harikatha. E que ela fala é simplesmente o Harikatha de Gurudev, que simplesmente vem e não para.